Salve, salve! Professor Jadiel Vargas aqui. Destacaremos diagrama de dispersão, ou seja, analisaremos se há relação entre duas variáveis através, do gráfico de dispersão. E também, vamos calcular esse coeficiente de correlação. Ok? Beleza? Vamos lá? Venha comigo. Olha só. Para avaliar a correlação entre duas variáveis, podemos recorrer a uma representação gráfica chamada diagrama de dispersão. Sim, quando a gente fala de representação gráfica, é claro que a gente, precisa relembrar aqui sobre sistema cartesiano ortogonal, ou seja, dois eixos aqui perpendiculares. E a esses eixos, o que que a gente sabe? Ó, que a gente tem aqui o eixo Y e o eixo X, certo? Esse eixo Y, ele é chamado, ele é o eixo das ordenadas, né? Então, temos aqui o eixo das ordenadas. Enquanto que X aqui, ó, é chamado de eixo das abscissas. Então, temos aqui o eixo das abscissas. Perfeito? Ok, beleza. Quando a gente traça um ponto, por exemplo, ó, se eu pegar um valor de x aqui, e relacionar a uma resposta lá em y, então veja, ó, que a gente tem aqui, esse ponto, então a gente pode chamar aqui, o ponto A, ok, então a gente tem aqui, ó, o x de A e o y de A. Então, esse y é a resposta, né? Então, esse eixo das ordenadas. Então, isso aqui a gente pode chamar isso aqui como resposta. Então, a variável aqui é a variável resposta. E esse ponto, a gente tem aqui o quê? Um par ordenado, né? Então, esse x, y aqui, ó, é chamado de par ordenado. Ordenado. Ok, beleza. Então, par ordenado. Perfeito. Certo. E aí, professor, e diante disso aqui que a gente pode observar alguns pontos e interpretar a relação entre esses pontos aqui, né? A gente pode fazer a interpretação aqui, da relação aí entre esses pontos. Nesse caso aqui, o que que a gente observa? Ó, que os pontos, eles estão o quê? Dispersos. Então, veja, ó, que, a gente consegue observar aqui uma dispersão entre esses pontos. Então, a gente pode concluir o seguinte, ó, que não existe correlação, não existe correlação, ou seja, os pontos estão todos espalhados aqui através desse gráfico, da dispersão. Então, não existe aqui uma correlação entre as duas variáveis, ou seja, a variável representada aqui, ó, no eixo x, e a variável y, ok? Eixo x, eixo y, então a variável x e a variável y. Certo, ok, beleza. Agora, nesse exemplo, então observe o seguinte, que a tendência aqui, ó, é aproximar de uma reta. Então, esses pontos, se aproximam de uma reta. Claro que não forma exatamente uma reta. Só que nessa circunstância aqui, a gente já pode o quê? Afirmar que agora há uma correlação aqui nas as variáveis. E quais são essas variáveis aqui, professor? A gente está falando aqui de número de questões e a nota obtida, e a nota obtida. Então, qual é a relação que a gente observa aqui entre esse número de questões e nota obtida? Ó, que quanto maior o número de questões, também vai aumentando a nota. Então, uma relação aqui. Claro que a gente pode classificar essa relação, Nesse caso aqui, a gente tem chamada de correlação positiva. Existe uma correlação positiva, que é quando uma grandeza aumenta, uma variável aumenta, a outra também vai aumentar. Então, uma variável aumenta, a outra também vai estar aumentando. Ok, beleza. Então, olha só. E com isso, o que que a gente pode fazer? A gente pode, calcular aqui o coeficiente de correlação de Pearson.
né? Claro que a gente já tem essa dimensão através do gráfico, se existe ou não existe essa correlação. Se essa correlação ela é positiva ou negativa, isso é possível perceber através do gráfico. Mas o valor dessa correlação a gente não consegue obter, né, apenas observando o gráfico. Aqui a gente tem que colocar a mão na massa, né? Tem que calcular, não tem jeito, né? Que depende do cálculo, certo? E tem uma fórmula que permite a gente calcular esse coeficiente de correlação, ó, que é a covariância entre x e y dividido pela raiz quadrada da variância, né, de uma pela outra, produto de uma pela outra variável, né, ou de uma variância, o produto entre as variâncias dessas duas variáveis. Então, variância de x vezes variância de y. Sim, professor. Ok, só que a gente pode o quê? Reescrever isso aqui de uma outra forma, né? Como que a gente calcula aí essa covariância e essa variância? Então a gente pode calcular aqui em função dos desvios. Veja que nessa circunstância aqui, ó, x menos a média de x, y menos a média de y. Isso aqui é o que? É o desvio, o somatório, né? Tem um produto aqui e o somatório desses desvios. O produto entre os desvios de x e os desvios de y. Sim. E a variância aqui, isso para covariância. E para variância, aquela parte inferior, a gente pode o seguinte, ó, pegar o quê? O quadrado, né, dos desvios. Então, o somatório, né, do quadrado, dos quadrados aqui dos desvios, somatório dos quadrados dos desvios. Perfeito? Ok. Professor, vamos fazer isso aqui no exemplo? Vamos lá, vamos sim, né? Então, o que que a gente tem aqui, ó? O que que a gente observa aqui? Vamos supor, pegando a variável x e a variável y. Certo. Na variável x, a gente tem 4, 15, 16. Então, a gente tem aqui, ó, um total 16 para a variável x. Daí que a gente pode o quê? Determinar, né, quem é essa média de x, quem é a média de y. Nesse caso aqui específico, a gente não vai, né, usar. Claro que a gente precisa, né? Eu não minto, né? Usar não, a gente vai usar sim. A gente precisa, ó, para calcular o desvio, a gente precisa da média. Então vamos lá. Vamos colocar essa média aqui logo, ó. A média de x vai ser o quê? 16. A gente tem o quê? 1, 2, 3, 4 informações. Então, 16 dividido por 4. Então, daí a gente sabe que a média de x aqui vai ser igual a 4, ok? Da mesma forma, a gente pode também fazer o quê? A média para y, ó. Então, 15, 21, 24, ó. 1, 2, 3, 4 valores também. Então, a gente tem 24 dividido por 4. Então, essa média de y aqui é igual a 6. Então, a gente tem uma média igual a 4 e média igual a 6. E agora a gente pode calcular esses desvios. Basta o quê? Diminuir. Então, a gente pega o ponto aqui, ó, no caso 1, e subtrai pela média de x. Então, 1 menos 4 é igual a menos 3. Veja que a gente está fazendo 1 menos 4. Então, vai diminuir o valor aqui, ó, pela média, né? E aí conserva o sinal do número maior, né? Então, prevalece aqui a questãozinha dos sinais. Tem que estar atento aí. 3 menos 4, menos 1. 4 menos 4, 0. 8 menos 4, 4. A gente não precisa desse somatório mesmo, porque aqui vai zerar, né? O somatório dos desvios aqui vai ser igual a 0. Y, a mesma coisa. Então, ó, vamos fazer a mesma coisa, professor? Sim, com certeza. A média aqui é 6. Então, a gente vai subtrair, só que a gente vai pegar os pontos de y. Então, 3 menos 6, menos 3. 6 menos 6, 0. 5 menos 6, menos 1. E 10 menos 6, 4. Né? Também não precisamos. Esse somatório é 0. Agora, o produto desses desvios. Então, ó, o desvio de x pelo desvio de y. Então, produto. Então, ó, 3 menos 3 vezes menos 3 é mais 9. Menos 1 vezes 0 é 0. Aqui também é 0. E 4 vezes 4 é igual a 16. Aqui sim, a gente precisa. Ó, então, isso aqui é quanto? 25. Por quê? Ó? Porque exatamente, ó, é essa parte aqui, ó, do numerador. Então, isso aqui é igual a 25. Perfeito? Isso aqui é igual a 25. Logo, o que teremos aqui, ó? A gente precisa também desse desvio, né, ao quadrado, desvio de x ao quadrado e desvio de y, para as variâncias, né? O cálculo aqui dessa parte das variâncias. Sim,
Eleva ao quadrado, ó, quem é o desvio aqui? Professor, o desvio é menos 3. Então, a gente pega e eleva ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é mais 9. Menos 1 ao quadrado é 1. Né? Menos 1 vezes menos 1, mais 1. 0 ao quadrado é 0. 4 ao quadrado é 16. Fazendo o somatório, a gente tem quanto? 26. Aqui, o mesmo caso, ó. Então, a gente vai pegar menos 3 ao quadrado é igual a 9. Menos 3 vezes menos 3 mais 9. 0 ao quadrado é 0, menos 1 ao quadrado é 1, e 4 ao quadrado, 16, também 26. Daí a gente passa a ter o seguinte, que é raiz quadrada, então 26 o somatório, né, dos quadrados de x, do desvio, né, os quadrados dos desvios de x, 26, e de y também 26. Opa, beleza, ficou fácil aqui agora, né? Porque a raiz quadrada de valores iguais, valores repetidos, é o próprio valor. Então, 26. Aí, dividindo, a gente encontra o quê? 0,96. Então, ó, esse coeficiente, né, esse coeficiente aqui de correlação é igual a 0,96. Ok? Então, veja que é possível, a gente pode calcular, né, esse coeficiente. Professor, mas muito grande essa tabela, né? Não dá para fazer um cálculo aí mais prático, um cálculo menor, não. Tem outra fórmula que a gente pode estar, né, trabalhando, ou seja, a gente pode pegar, né, a mesma relação que a gente tinha aqui, né, isso ó, de covariância e variância, e substituir por essa relação aqui, ó. Isso aqui também, o que quer dizer? Essa nomenclatura aqui, ó, quer dizer o seguinte, que é a covariância. Aqui a gente tem o que? A covariância de x e y. Aqui a gente tem o que? A gente tem a variância de x. E aqui, ó, a gente tem a variância de y. Ok? Então, ó, é uma outra forma de escrever, somente uma escrita diferente. Certo? Professor, então é a mesma tabela? Não. A gente também pode trabalhar com esse somatório diferente, ó. Veja que esse somatório é em forma de somatório diferente. Essa variância aqui de x e y, ó, a gente pode calcular pelo produto, o somatório do produto de x e y menos média de x vezes média de y. Essa relação aqui, ó, da variância de x, o SXX, veja, quando a gente multiplica x vezes x, vai ficar x ao quadrado, né? Então, x vezes x, x ao quadrado, a mesma coisa, ó. A variância de y, SYY, a variância de y. Quando a gente multiplica y vezes y ao quadrado. Então, x vezes y permanece o produto x vezes y. Quando a gente multiplica x vezes x, x ao quadrado. E y vezes y ao quadrado. E lembrando, ó, aqui a gente pega a média de um, produto da média de um pela média do outro. Aqui é o produto da média dele por ele mesmo, então por isso que a média de x é elevada ao quadrado. E aqui também o produto, ó, da média dessa variável por, né, a média da própria variável. Então a gente pode até desmembrar isso aqui, ó. Caso a gente queira, a gente pode colocar assim, ó, média de x vezes média de x. E aqui a gente pode colocar, ó, média de y vezes média de y. Pode colocar dessa forma, né? Não precisa estar usando essa representação obrigatória aí do quadrado, né? Claro que fica mais chuta, né? A fórmula aí. Perfeito? Ok, beleza? Professor, então vamos lá. Então, como que a gente faz aqui, ó? Voltando àquele mesmo exemplo. Então, a gente já viu que a gente tem aqui 16 e 24, ok? E que a média de x é 16 dividido por 4, que é 4, e que a média de y é 24 dividido por 4, que é 6. Perfeito? Ok, beleza. O que a gente precisa aqui agora? A gente precisa, ó, calcular esse SXY. Quem é o SXY? É o somatório, veja, ó, é o somatório aqui de x vezes y. Então, primeiro, a gente pega aqui, ó, esse somatório de x vezes y. A gente tem que multiplicar. Então, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 6, 18, 4 vezes 5, 20, aqui 80. Então, 100, 118, 121. Perfeito? 121. Então, é 121, certo? Então, é 121 menos n, a quantidade, ó, quantos valores a gente tem aqui,
né, no produto, 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 valores, então é 4 vezes, como é x, y, s, x, y, a média de x, então a média de x é 4 vezes a média de y, que é 6. Ok, então diante disso aqui, o que a gente tem aqui? Ó, 121 vezes 6 vezes 4, né, é 24. E 24 vezes 4, o que a gente tem aqui? 24 vezes 4 é igual a 96. Né? Então, 24 vezes 4, 96. Opa, então quando a gente subtrai isso aqui, ó, fazendo a subtração aqui, a gente vai encontrar quanto? 25. Então veja, ó, aquela parte superior. Não é isso, ó, que a gente encontrou lá na outra fórmula 25, aqui também. A gente encontrou 25. Raiz de, agora a gente vai buscar essas outras informações. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o SXX. Então veja que agora a gente vai multiplicar x por x, então a gente vai obter esse x quadrado, ó. Por isso que a gente está colocando ali, calculando, então, mas é o somatório que a gente precisa pegar. Então, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16 e 8 vezes 8 é 64. Ok? 64. Então, 70, 80, 80, 89, 90. Ok? Então, a gente tem aqui 90. 90. Então, ó, vamos ter 90 menos 1, 2, 3, 4 valores, né? Isso, 4, vezes a média de x, como é xx, né? SXX, é a média de x, que é 4, vezes a própria média de x, que é 4. Ok, então vamos ter o seguinte, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. E aí, subtraindo, vai ser quanto aqui? 26. Veja, ó, o mesmo 26 que a gente tinha encontrado lá também na outra. Certo, professor, mas a gente não precisa do S de YY, não é isso? Exatamente. Ou seja, né, esse S de YY é quem? Ó, Y vezes Y é Y ao quadrado, está multiplicando, né, pela própria variável. Então, 3 ao quadrado é 9, 6 vezes 6, 36. Né? Então, 36, 5 vezes 5, 25, e 10 vezes 10 dá 100. Ok, beleza. Então, ó, o somatório aqui, então o que a gente vai obter aqui, né, de somatório? Então, 9 mais 36 mais 25 mais 100, a gente vai obter 170. Então, somatório aqui, ó, igual a 170. Opa, então a gente vai ter 170, professor, menos 1, 2, 3, 4, né, a quantidade, vezes, só que é y, então é a média de y vezes a média de y, então é 6 vezes 6. Então, ó, o que a gente tem aqui é 170 menos 6 vezes 6, 36, 36 vezes 4, então 72, 144. Então, 170 menos 144, quanto? 26. Opa, o mesmo 26. Então, ó, raiz quadrada de números repetidos é o próprio valor. Então, 25 dividido por, dá aproximadamente aqui, ó, 0,96. Né? Então, 0,96. Perfeito? Beleza? Então, veja, ó, a gente obtém aqui, ó, a gente consegue, né, obter aqui o mesmo valor, né? Então, chega a esse mesmo valor, mesmo resultado, né? Só mostrando, ó, que a gente fez aqui. Claro, professor, essa tabela aqui é maior do que a outra. Sim, aí você vai identificar o que é mais prático para você, né? Não é o que é mais prático para mim, é o que é mais prático aí para você. Só que às vezes a banca já pode dar o somatório assim, ó, ela colocar esse somatório, isso vezes isso já com os desvios, né? Ou ela pode trazer o somatório assim já, ó, x vezes y, x ao quadrado. Então a gente fica o quê? Né, preso à forma que a banca apresenta aí. Professor, mas a banca já dá esse somatório? Às vezes sim, viu? Às vezes sim. Ó, veja aqui, o que a banca traz aqui nessa questão? Ela diz o seguinte, que a variância de x é 25, a variância de y é 16. E aí colocou um somatório aqui da variância de x mais y. E quer saber, ó,
a correlação aqui de π entre x e y. Ou seja, para calcular a correlação, a gente precisa da covariância. A questão não trouxe essa informação aqui. Qual é o valor da covariância? Não temos explicitamente, mas implicitamente sim. Por que, professor? Implicitamente sim. Porque a gente tem aqui a propriedade, ó. Lembrando que, né, o coeficiente é a covariância dividido pela raiz quadrada da variância de x pela variância de y. Então, a variância de x mais y, isso a questão mencionou, ó, a variância de x mais y. Então, aqui aparece, ó, essa relação da covariância. Aqui aparece. Ah, professor, então quer dizer que basta somar tudo aqui e, né, duas vezes, sim. Só que lembrando que esse sinal aqui, ele é determinativo para esse segundo. Esse primeiro é sempre positivo, ó, independente se é soma ou subtração. O primeiro é sempre positivo. Agora, esse segundo sinal, ele, né, acompanha, ó, o sinal de lá, né, da relação. Né? Isso aqui é positivo, aqui é o quê? Negativo, ó. Perfeito? Ok? Beleza? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, dá para a gente, ó, trabalhar a partir disso aqui. Porque a gente tem o seguinte, que a variância de x mais y é igual à variância de x mais a variância de y mais duas vezes a covariância de xy. Ok? Então, ó, é essa relação que a gente tem aqui. Então, diante dessa circunstância, o que que a gente pode verificar? Ó, essa soma é 21, então 21 igual de x é 25, de y é 16, então só, né, efetuar a substituição, e duas vezes a covariância aqui, ó, de x e y, que é o que a gente precisa. Por que, professor, que a gente precisa? Porque a gente tem que, né, usar isso aqui, ó, é a covariância dividido o quê? Pela raiz quadrada da variância de x vezes a variância de y, ok? Então, ó, é essa relação que a gente precisa para calcular aqui o coeficiente. Então, por isso que a gente está, né, buscando aí o valor dessa covariância, né? Porque é essencial para a gente, né, chegar aqui ao resultado, ok? Perfeito? Beleza? Vamos lá. Então, 21, aqui vai ficar o quê? 41, então jogando para cá fica menos 41, não é isso? Menos 41, 25 mais 16, menos 41, igual a 2, que multiplica, ó, a covariância de x, y. Certo? Subtraindo aqui, a gente tem quanto? A gente tem menos 20, não é isso? Menos 20. Então, vai ficar menos 20. O que está multiplicando ao 2 passa dividindo, e aí a gente tem o quê? Covariância de x, y. Logo, né, o que que a gente obtém aqui? Que a covariância aqui, ó, de x e y, essa covariância de x e y aqui é igual a menos 10, né? Então, a covariância é menos 10, mas, né, não é o resultado. Professor, tem menos 0,10 ali, eu posso marcar? Não, não tem nada a ver nesse 0,10 ali, né? Porque a gente tem aqui um 10 inteiro, ali a gente tem um número decimal. Ok? Então, vamos fazer aqui o cálculo. Ó. Então, R vai ser quem? A covariância, a gente descobriu aqui, é menos 10. Raiz quadrada da variância de x. Variância de x é 25, vezes a variância de y, que é 16. Então, raiz quadrada. Opa, show, né? Porque é exato, então vai ficar ó, menos 10 dividido por 5 vezes 4. Então, o que que a gente tem aqui? Menos 10 dividido por 20. Ou, então, ó, simplifica, simplifica. E aí, o que que a gente vai obter? Ah, professor, então a gente vai obter aqui que R vai ser menos 0,5. Ok, agora sim, né? Isso é resposta, né? Isso, ok, perfeito. Aqui sim, né? Então, ó, esse menos 0,5, sim, aqui é a resposta, né? Então, dividido aí menos 1 por 2, 0,5, ou seja, letra D, né? Isso, menos 0,50, menos 0,50. Certo, professor, mas veja o seguinte, a gente encontrou aqui uma
um valor negativo. Então, quer dizer que essa correlação é uma correlação negativa. A gente já tinha feito lá 0,96, lembra? Era uma correlação positiva. Aqui agora a gente tem uma correlação negativa. Por que isso? O que significa? A gente está falando de X, que é o número de anos de condenação, e Y, que é o número de renda do condenado. Então, quer dizer o seguinte, que quanto maior o tempo de condenação, menor, né, o nível de renda. Então, quem fica mais tempo condenado é aquele que tem o quê? O poder aquisitivo menor, né? Então, veja a questão do sistema aí, né? Então, essa é a relação aqui. Perfeito? Beleza? Então, veja por que isso? Porque, o coeficiente ali de correlação R é negativo. Então, enquanto uma aumenta, a outra, né, diminui. Não é isso? Então, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Perfeito? Beleza? Então, é exatamente isso que a gente tem aqui, a correlação positiva. O que significa essa correlação positiva? As duas aumentam ou as duas o quê? Diminuem. Então, as duas variáveis aumentam ou as duas variáveis diminuem. A correlação negativa, enquanto uma variável aumenta, a outra diminui. Enquanto a variável diminui, a outra aumenta. Então, sentidos opostos. Ok? Então, nessa correlação positiva, o que significa? Que o R aqui, o valor R, ele está entre 0 e 1. Ok? Na correlação positiva, o valor de R está entre 0 e 1. Na correlação negativa, o valor está entre, esse valor de R está entre menos 1 e 0. Né? Está entre menos 1 e 0. Certo? Perfeito? Ok, né? Tranquilo. Certo. Aí a gente pode também observar o seguinte, lembra que a gente falou da correlação negativa aqui? Então, a gente tem uma reta, mas pode acontecer que essa correlação negativa, os pontos coincidam exatamente na reta. Então, a gente tem aqui, uma correlação, né, chamada aqui de correlação perfeita. A gente tem uma correlação perfeita. Então, correlação perfeita. Além de negativa, ela é uma correlação perfeita. Nesse caso aqui, o R é igual a menos 1. Então, essa correlação perfeita, né, o R é menos 1. Mas ela continua o quê? Negativa, Continua negativa. Beleza? Então, ela continua negativa, a correlação perfeita. Porém, né, né, negativa. Mas perfeita, porque o R aqui é exatamente igual a menos 1. Certo? Professor, então a gente também pode ter uma correlação positiva, né? Isso sim, com certeza. Qual é a diferença? É que aqui agora, né, a gente observa que os pontos também vão estar, né, na reta, só que a gente tem uma correlação perfeita, não é isso? A gente tem aqui uma correlação perfeita. A diferença aqui é só o sentido, né? A reta é crescente, ali é decrescente, aqui é crescente. Então, o R aqui, ele é igual a 1. Então, esse R é igual a 1, porque, a correlação, ela é positiva, né? Então, a correlação aqui é positiva, perfeito? Ok? Então, correlação positiva, né? Perfeita, positiva. O R aqui é igual a 1. Beleza, olha só, que mais, né? Professor, se a gente tem uns pontos assim, todos, né, dispersos, né, afastados, né, uns dos outros. Então, nesse caso aqui, a gente diz o seguinte, que a correlação aqui, ela é uma correlação nula. Então, a gente pode dizer o seguinte, que tem uma correlação nula, onde R vai ser igual a 0. Então, a gente pode falar aí de uma correlação nula. Tranquilo? Ok, né? Então, veja que a gente pode classificar essa correlação simplesmente o quê? Pelo gráfico da dispersão, né? Utilizando aí, né, esse diagrama da dispersão, a gente pode classificar. Agora, o valor mesmo exato, a gente tem que estar calculando, né? A gente tem que estar buscando essa informação. Uma coisa importante é a relação de propriedades, né? Eu tentei resumir aqui de uma forma mais prática, de uma forma mais direta, para não ficar, né? Propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3, propriedade 4.
Então, de uma forma mais resumida. Observe que a gente tem aqui um coeficiente de correlação ó, entre as variáveis x e y, que é 8. E aí, essa correlação ela não será alterada por nenhuma operação, exceto ó, pelo sinal negativo. Veja, ó, pelo sinal negativo, né, do produto, ou seja, da multiplicação. Então, como funciona isso na prática, professor? Seguinte, qualquer número que aparecer aqui, a gente elimina. Por exemplo, elimina. E aí, o que a gente vai observar? Ó, se vai sobrar um sinal negativo, sinal de menos, em uma multiplicação. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer o seguinte, que a correlação aqui é a mesma correlação de quem? Ó, sobrou x desse lado, e do outro lado sobrou o quê? Então, sobrou x, sobrou y. Esse menos, professor, esse menos não é multiplicação, então ele não altera. Então, a correlação aqui é a mesma de x e y. A correlação de 3x e y menos 5 é a mesma de, né, x e y, ou seja, quanto? 0,8. É a mesma aqui. Sim, e agora o 1 a gente elimina. O que sobrou aqui? O x. Então, a gente tem ó, a, né, correlação aqui de x. E desse lado aqui sobrou o menos e o 2, ó, porque a gente está multiplicando. É menos 2 vezes y. Então, menos aqui e o y. Opa, então vai ficar o seguinte, ó, mais com menos é menos, né? Então, joguinho de sinais aqui, mais com menos é menos. E aí, o que a gente vai obter aqui, ó? 0,8. Professor, então quer dizer que esse número que aparece ali, ele vai ser sempre o mesmo? Sempre o mesmo. A gente só tem que observar se vai ser positivo ou negativo. Apenas essa relação do, né, do sinal positivo ou sinal negativo. Ok, beleza. Vamos lá. Então, elimina o número. Então, sobrou o quê? Menos x. Então, a relação aqui ó, é menos x. E aqui sobrou y. Opa, então menos com mais é menos, então também é menos 0,8, não é isso? Ok, exatamente. Aqui a gente elimina, aqui a gente elimina, então o que a gente tem? Ó? O menos x e aqui o menos y. Ó, por quê? Porque é multiplicação, né? Produto, e o produto ele é alterado, né, pelo sinal de menos. Só que menos com menos é mais, então vai ficar ó, mais 0,8. Perfeito? Ok? Beleza? Tranquilo, né? Show de bola. Vamos lá. Questãozinha aqui, tá? FGV, né? Para a gente analisar isso aqui. O que a gente tem aqui, ó? Que a questão diz. São duas variáveis, x e y, e o coeficiente de correlação é 0,8. Então, a gente sabe ó, que a correlação entre x e y é igual a 0,8. E aí, a variável ó, w e z tem uma relação aqui, ó. Tem essa seguinte relação. W e Z tem a seguinte relação. E aí pede o seguinte, o coeficiente de correlação entre W e Z. Né? Então, o coeficiente de correlação aí entre W e Z. Então, a gente quer ó, o coeficiente de correlação entre W e Z. Só que quem é W? Professor, W é 2x menos 3. Ok, 2x menos 3. Perfeito? Então, a gente coloca aqui, ó, 2x menos 3. E quem é Z? Z é 4 menos 2y. 4 menos 2y. Pronto. Então, o coeficiente de correlação aqui vai ser o quê? O coeficiente de correlação de quem, ó? Corta, 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 corta. O que restou? O que sobrou aqui, ó? Professor, sobrou x desse lado e desse lado sobrou menos y. Opa, então, ó, é o que? É mais com menos, não é isso? Ó, sobrou x, sobrou... Só colocando aqui, ó, que esse coeficiente de correlação aqui é o mesmo que de x e menos y. Então, ó, o coeficiente de correlação de w e z vai ser igual, né, ao coeficiente, né, de Q ali, ó, de r de x menos y. Então, mais com menos é menos e 0,8. Opa, né? Então, ó, veja, menos 0,8. Isso aparece onde? Professor, isso aparece aqui na alternativa A. Pronto, perfeito. Então, veja que é bem simples, né? Bem prático, né? Basta o quê? Só observar se tem aí um sinal de menos aí, né, nessa relação
né, do produto, da multiplicação. Perfeito? Ok? Beleza, né? Vamos lá. Seguindo. E esse r ao quadrado, isso aqui, ó, que também pode ser chamado de ajuste do modelo, esse r ao quadrado é o coeficiente de determinação, né? O coeficiente de determinação. Perfeito. E esse coeficiente de determinação aqui, ó, ele é o quê? O quadrado, veja que é o quadrado do coeficiente de correlação. Então, quadrado do coeficiente de correlação. Sim, professor, então qual é a diferença? Que o coeficiente de correlação, ele, né, é de -1 a 1. Lembra? Ele vai flutuar de -1 a 1. Então, quando a gente eleva ao quadrado, qualquer valor negativo, concorda? Ó, quando a gente eleva ao quadrado, qualquer valor negativo se torna positivo, porque menos com menos vai ficar mais, né? Então, se torna positivo. Então, nesse caso específico aqui, esse vai variar o quê? De 0 a 1. Ele não vai estar variando mais de, né, -1 até 1. Vai variar de 0 a 1. E outra coisa, esse coeficiente aqui, ele representa, ó, o percentual. Ah, professor, então o coeficiente lá de correlação, eu não posso dizer que é o percentual? Não, veja que isso aqui, ó, a gente tem um índice, mas esse índice aqui, né, ele varia o quê? De -1 até 1. Então, não posso dizer que -1 é menos 100% negativo, né? Não posso dizer isso. Então, não posso estar relacionando isso aqui com a porcentagem, apesar de estar representando o quê? Desse índice aqui ser um número decimal, né? Claro, se ele for inteiro, se ele for 1 a -1. Né? Então, valor decimal. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Questão. O que diz aqui? Se no ajuste de uma reta de regressão linear simples, então vamos lá, só para a gente observar aqui. Lembra quando a gente falou aqui, ó, do R de x, y, que é quanto? É 0,8. Então, quem é o R ao quadrado aqui? Quem é o coeficiente de determinação? É só pegar esse 0,8 e elevar ao quadrado. Ou seja, isso aqui é quanto? 0,64. Então, ó, é 64%. Então, a gente tem aí, ó, uma determinação de 60, o coeficiente de determinação aí é de 64%. Ok? Pronto. Então, voltando agora. Agora sim, a questão. Se no ajuste de uma reta de regressão, né, a gente tem aqui que a variável y em função da variável x, certo? Aí, ó, o coeficiente de determinação, veja, ó, determinação é 0,64, ou seja, está falando sobre quem? O r ao quadrado. Então, ó, 0,64, certo? Aí quer saber o módulo do coeficiente de correlação, ou seja, essa correlação aqui entre x e y, então nesse caso aqui vai ser o quê? A raiz quadrada de 0,64. Então a gente faz o processo, né, da volta. Então aqui a gente pegou o quê? Elevou ao quadrado para achar o r, né, ao quadrado, a determinação, aqui a gente tem a determinação, né, o coeficiente de determinação, para achar o coeficiente de correlação, a gente calcula a raiz quadrada. E aí vai ficar quanto, ó? 0,8, 0,8. E isso aparece onde? Na alternativa E. Perfeito? Beleza, né? Show de bola. Ok? Isso aí, né? Bons estudos!